Venho trazer a palavra do Senhor para o teu coração nesta noite. Infelizmente a live não está pegando aonde eu estaria transmitindo, mas mesmo assim eu venho falar para ti nesta noite. Está em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas, como o vaso que fazia do barro se quebrou na mão do oleiro e tornou-se a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, por causa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar, e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra que eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então o Senhor manda te dizer nesta noite: ele levou Jeremias ali para ver como o oleiro trabalha com vaso. Ele levou Jeremias para ver o que ele estava fazendo ali com aquele povo que estava tão rebelde aos olhos do Senhor. E o Senhor levou Jeremias àquela situação. E quando Jeremias chegou lá, o Senhor mandou Jeremias se levantar. E quando Jeremias chegou lá diante daquela situação, diante daquele cenário, ele viu o oleiro trabalhando. Não precisou Jeremias chegar para o oleiro trabalhar, não. Não precisa Deus chegar na tua vida e mostrar que ele está contigo para que as coisas venham a dar certo, não. Porque antes dele fazer, ele não precisa ele fazer para você saber, não, que ele está com você, não. Porque ele já tem feito. Quando Jeremias chegou ali, não precisou Jeremias chegar para o oleiro estar trabalhando, não. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando, porque Deus já estava trabalhando ali naquele momento. Deus estava mostrando a Jeremias, assim como está mostrando a mim e a você, que ele está comigo, está contigo. Mas a palavra do Senhor também diz que quando ele viu ali o vaso estava na mão do oleiro, e aquele vaso se quebrou, e o oleiro refez aquele vaso. Muitos neste momento, no tempo de hoje, murmuraram contra Deus. Muitos blasfemaram contra Deus. Muitos se exaltaram, se engrandeceram. Mas a coroa só pertence a Deus. O poder só pertence a Deus. A cura só pertence a Deus. A salvação só pertence a Deus. Não tem ninguém que possa mudar essa situação. Não tem ninguém que possa retroceder, só apenas Deus. E ele disse assim: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ou casa de Israel? Ele estava dizendo: Não posso eu consertar vocês, casa de Israel. Eu não posso quebrar vocês todinhos, Israel. Vocês estão na palma da minha mão. Eu que mando, eu que desmando, eu que faço, eu que desfaço. E por que vocês ainda estão se exaltando? Por que vocês ainda estão se engrandecendo? Por que vocês ainda estão zombando da minha presença? Ô Israel! Israel estava ali um povo pervertido. Israel estava fazendo abominações contra o Senhor. Como nos dias de hoje, muitos estão fazendo coisas abomináveis ao Senhor. E Deus permitiu que certas coisas, assim como permitiu com Jó, mas ele está permitindo para mudar o caráter de muitas pessoas no tempo de hoje. Deus ele mostrou ali a Jeremias que o vaso se quebrou, mas ele fez novamente. Foi necessário quebrar para fazer um novo vaso. E o Senhor manda te dizer hoje, tem coisas que vão acontecer na tua vida, mas ele te quebrando, ele te moldando para se tornar, ele vai moldar de dentro para fora. Ele não vai consertar aquilo que está quebrado, não. Ele não vai consertar, não, mas ele vai fazer um novo vaso. Então o Senhor manda te dizer hoje, ele não pode fazer isso? Tudo o que está acontecendo não está perdido, não, mas ele diz também que a palavra que ele lança ele fala assim: e o que eu falar contra a nação para arrancar, derribar e para destruir, tudo aquilo que ele dizer vai acontecer, está escrito na palavra. Mas ele também diz, está escrito também, se a tal nação contra a que eu falar se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal
que possa lhe fazer. Então o Senhor manda te dizer, se você se arrepender, se você se converter, se você tirar a maldade, você tirar os maus pensamentos, você tirar a abominação que está no seu meio, o Senhor ele se arrependerá do mal. Ele fará a praga retroceder, ele fará a enfermidade bater em retirada, ele fará a fome cair por terra, ele fará todos os males. Mas se a nação, a qual estava pervertida diante do Senhor, aquela que estava fazendo abominações diante do Senhor, se converter, o Senhor manda dizer neste momento que o Senhor ele se arrependerá se converter, se tirar os maus pensamentos, os maus caminhos, porque ele está moldando. Não pense que o Senhor está fazendo isso porque quer destruir o povo, não. Ele está moldando o caráter do povo para que o povo entenda que somente ele é Deus e não há outro na terra, porque muitos estavam confundindo, muitos estavam querendo ser mais do que Deus, muitos zombaram, muitos criticaram e hoje estão vendo que a mão de Deus é maior do que todo aquilo que se levantou. A mão de Deus é maior. E quando Deus ele se levanta, como ele diz aqui, se ele der uma ordem para derribar, se ele der uma ordem para destruir uma nação, será destruída. Mas aqueles que, se a nação que se converter perante o Senhor, a nação que buscar o Senhor, terá toda abominação, o Senhor manda dizer que ele estará com essa nação. E ele se arrependerá do mal que ele fez, que ele estava pensando em fazer, e fará com que o mal retroceda. Então escute o Senhor, porque assim como o barro, somos eu e você na mão de Deus. Não murmure, não critique, mas busque e se converta, porque não está no tempo de murmurar, nem de criticar, nem de zombar, não. Está no tempo de se converter e buscar somente a Deus, porque somente Ele pode mudar, restaurar, transformar e salvar a nossa vida. Então guarda essa palavra em nome de Jesus. Amém?